Então, vamos viajar para os 3 melhores países para fazer intercâmbio que você nem imaginava? Nas minhas redes sociais sabe que eu vou fazer agora uma das maiores loucuras da minha vida, que vai ser o quê? Viajar para um destino que vocês escolheram. Como assim, Max? Pra quem não tá ligado e não me acompanha nas minhas redes sociais, que eu já vou deixar aqui na tela e na descrição do vídeo, que eu percebi que eu teria um tempo pra viajar antes das minhas aulas da faculdade começarem e eu não sabia pra onde ir. Então eu resolvi deixar isso na mão de vocês. E como eu fiz isso? Eu fui fazendo umas enquetes perguntando se vocês queriam que eu viajasse pro Brasil, pro exterior, se vocês queriam que eu viajasse pro Mercosul, mais distante, até que a gente chegou em 3 países que eu ainda não tinha visitado, que seriam do caramba eu ir e realizar o conteúdo aqui pra vocês. São eles: África do Sul, Irlanda e Malta. E pra decidir entre os 3, eu abri uma box em um dos meus stories e convidei todo mundo a ir lá e dizer qual desses 3 destinos vocês gostariam que eu fosse. E o que rolou que o mais votado, pá, é o destino pro qual eu tô embarcando. Que louco! Isso tudo decidido em uma semana. Mas o que eu não tava esperando, além de viajar assim do nada, era que a disputa ia ser tão acirrada. Teve gente real torcendo pros 3 países, querendo saber dos 3 países: Irlanda, África do Sul e Malta. E eu resolvi mostrar pra vocês por que esses destinos são tão irados e vale super a pena você cogitar quando você tá planejando fazer um intercâmbio. E tem 2 características entre esses 3 países que são muito importantes. Primeiro, o custo de vida. Tanto a Irlanda quanto Malta fazem parte da zona do euro, então a moeda deles é o euro. E apesar do euro de vez em quando, quase sempre, não ter uma relação muito amigável com o real, né? E a gente está esperando ele voltar a R$3 ou menos, porém, só Deus sabe. O custo de vida desse país é inferior quando comparado aos outros países europeus e principalmente quando comparado à grande queridinha da galera que vai estudar lá na Europa, o Reino Unido. Até porque Libra é uma cotação que eu não tô sabendo lidar, não tô sabendo ver. E a África do Sul realmente tem custo de vida muito bom. A nossa moeda, ela é mais valorizada quando comparada à moeda lá da África do Sul, rand. Produtos básicos como pão, vinho. Sim, vinho pra mim é um produto básico, ok? Refrigerante, comida, costuma ter um valor inferior daqui do Brasil. Transporte público também, aluguel. Então, se você tá procurando um destino bacana, com uma boa relação custo-benefício, África do Sul. Outro ponto muito importante é a possibilidade de estudar e trabalhar enquanto você está fazendo intercâmbio. Exatamente, diferente de vários queridinhos da galera que vai realizar intercâmbio, é possível estudar e trabalhar tanto na África quanto na Irlanda quanto em Malta. Cada uma com regras e pré-requisitos diferentes. Para eu explicar exatamente como funciona o programa de estudo e trabalho em cada um desses países, eu teria que fazer um vídeo específico sobre esse programa em cada um desses países. Porém, eu vou aqui tentar dar um overall para vocês terem uma ideia já como funciona mais ou menos o programa de estudo e trabalho lá. Na Irlanda, você tem que estar matriculado no curso de duração mínima de 25 semanas, no caso 6 meses, e nesse período você pode trabalhar numa carga horária de até 20 horas semanais, e além desses 6 meses você tem direito a 8 semanas ou 2 meses de férias, onde você não precisa estudar e você pode trabalhar em tempo integral, no caso 40 horas semanais. E Malta é um pouquinho diferente, um pouquinho mais confuso. Você sai daqui com um curso de 12 semanas, no caso 90 dias, 3 meses, e quando você chega lá em Malta, você pede para estender esse curso e dar entrada no seu visto, que vai te dar a possibilidade de trabalhar. Porém, você só pode trabalhar após esse 91º dia. No caso, os 3 primeiros meses de curso você não pode trabalhar. E também a carga horária máxima vai ser de 20 horas semanais. A África do Sul, desses 3, é que tem um programa mais flexível. Eles têm programa de estudo e trabalho, programa só de trabalho remunerado, programa de trabalho voluntário. São vários tipos. Quando você for realizar um programa de estudo e trabalho, quando você quiser, você tem que sentar com o seu consultor de intercâmbio e ver bem quais são as possibilidades e qual o melhor se encaixa no que você está procurando. Porém, o padrão que a galera mais procura é o programa de estudo e trabalho, que você pode ficar até 12 meses. A duração do curso depende muito do seu nível de inglês. E você precisa ter entre 18 e 25 anos e estar matriculado numa universidade ou estar formado há no máximo 6 meses. Tá, beleza. Agora eu vou aprimorar mais no destino em si, pra vocês terem uma ideia de como eles são maravilhosos. Na verdade, eu vou jogar aqui as informações e vocês capturam aí e tiram suas próprias conclusões. Começando pela África do Sul, língua oficial. Então, ela tem 11. No caso, o inglês, o
Afrikaner, Zulu, Xhosa e mais algumas outras. Gente, parece nome de jogador de futebol, né? Mas nas principais cidades, e principalmente nas áreas turísticas, é praticamente o inglês que é falado. A moeda de lá é o rand, e basicamente um rand equivale a 25 centavos de reais. Mas vale a pena lembrar que essa moeda é muito difícil de ser encontrada aqui no Brasil, nas casas de câmbio. Então, quando você for viajar para a África do Sul, o ideal é que você compre dólar aqui no Brasil e você troque quando chegar lá na África do Sul, porque na conversão acaba valendo a pena. No caso da capital, assim como nas línguas, a África do Sul tem mais de uma. A sua capital executiva é Pretoria, a capital legislativa é a Cidade do Cabo e a judiciária Bloemfontein. Nome de remédio. Sendo que nenhuma das cidades é a mais populosa do país. A mais populosa é Joanesburgo. Pra chegar na África do Sul só tem um voo direto, que é Guarulhos, Joanesburgo. Então, se você mora em São Paulo, você pega voo lá de Guarulhos e quer ir pra África do Sul, você tem voo direto. Sendo que o que acontece? A maioria dos turistas que vão pra África do Sul, na verdade, eles não vão ficar em Joanesburgo, e sim em Cape Town. Aí não tem voo direto. Você sempre vai ter que fazer escala em Joanesburgo pra depois ir pra Cape Town. E se você não morar em São Paulo, fica ainda mais complicado, porque a tendência é que você tem que fazer o voo Rio-São Paulo, Joanesburgo, Cape Town. Já tem algumas poucas companhias aéreas que fazem voo com apenas uma escala até Cape Town, porém a maioria dos voos é desse que eu falei mesmo. Você tem que ir pra Guarulhos, Joanesburgo e depois Cape Town. Em relação ao visto, se você quiser ficar menos de 90 dias, você não precisa da retirada prévia de visto, mas caso você queira estudar por mais de 90 dias ou você queira também trabalhar, aí sim você precisa tirar seu visto. Tá, agora vamos falar um pouco do país, que é um país que me fascina muito, porque ele é meio que uma mistura do Brasil com a África, com um toque de sofisticação britânica. E ele, ao mesmo tempo, é o seu destino se você quer aprender inglês junto com belezas naturais, contato com a natureza e esportes radicais. É um país multicultural, principalmente depois da Copa, ele se revitalizou total, ele conseguiu se modernizar muito e ele também aprimorou muito seu lado turístico. A rede hoteleira de lá evoluiu bastante. A gastronomia de lá, você consegue apreciar bons vinhos. Eu sempre falo, eu já falei aqui no canal em relação aos vinhos de Cape Town, que são conhecidos mundialmente. E você consegue fazer tours para as vinícolas de lá, que são maravilhosas, além dos safaris, que são lindos. A maioria, os mais legais, são mais afastados de Cape Town. Na verdade, a Garden Road, que é um dos mais conhecidos, é tipo 8 horas de distância, mas você também consegue fazer uns safaris around e tem... Ai, gente, sou muito bilíngue, né? Por perto. Sem contar que é um país cheio de história, né? Ex-colônia europeia, passou por muita coisa, foi sofredora da rejeitada, graças ao bom Deus, apartheid, e também terra de um dos maiores heróis mundiais, que é o Nelson Mandela. Ela tem de tudo um pouco e tudo é bom. O clima da África do Sul é uma das felicidades para nós brasileiros, porque a nossa maior temporada, quando a gente tem mais tempo para viajar e fazer intercâmbio, é durante as nossas férias de verão, que normalmente é inverno nos principais países que a galera quer realizar intercâmbio do hemisfério norte, como os Estados Unidos, Inglaterra e assim vai. Então a gente acaba pegando frio nesse período e tem uma galera que odeia frio. E na África do Sul não é o caso, ela também fica no hemisfério sul e ela tem o verão junto com o nosso. Então a gente consegue passar longos períodos num país com um clima bem parecido com o nosso. O clima predominante lá é o semiárido, o que normalmente quer dizer que o verão é por volta de 20 graus e já no inverno por volta de -5, mas isso varia ao longo do país. No geral, em Cape Town, que é a cidade mais procurada, o verão é bem bacana, você consegue aproveitar muito, porém a gente tem que ter em mente que venta bastante. As águas de lá costumam ser bem geladas, diferente das nossas águas nordestinas. O custo de vida desse país, eu ouso dizer que entre a maioria dos países que a galera procura quando vai fazer intercâmbio de língua inglesa no exterior é o que tem mais baixo custo de vida. Você come bem sem pagar muito, você consegue alugar apartamentos, casas, quartos por um preço não muito abusivos, mas a questão de prestação de serviço lá acaba saindo um pouco mais caro. É estimado que normalmente você gaste cerca de 4.500 rands por mês enquanto você estiver lá. Lembrando que não só aqui, mas sempre que eu falar de custo de vida aqui nesse vídeo, eu tô falando em relação a grana pra você se manter lá, tá ligado? A gente não tá falando de luxo e conforto. Eu tipo, cara, quanto eu consigo sobreviver? Aí, de acordo com o seu padrão de vida, o que você quer ter, coloca pra mais. As 3 cidades mais conhecidas são a Cidade do Cabo, a mais populosa, que é Joanesburgo, e Durban também é bastante conhecida até mesmo pela sua vida noturna. Agora vamos falar da Irlanda. Irlanda, assim como a África do Sul, não tem somente uma língua oficial, mas é um pouquinho mais simples falar. Lá são 2, o inglês e o irlandês. Sendo que o irlandês, muito irlandês, nem conhece
essa língua direito, tá ligado? Normalmente é só falado em pequenas comunidades mais distantes, assim, de Dublin. Porém, a galera vive no inglês mesmo. A moeda de lá é o euro, porque ela faz parte da zona do euro. A sua capital também é a sua cidade mais conhecida, Dublin. E em relação ao voo, também não tem voo direto daqui do Brasil pra Dublin. Você sempre tem que fazer escala, normalmente em alguma cidade lá da Europa. Porém, são vários voos super de boa. E os mais conhecidos são com escala em Paris, no caso pela Air France, ou em Amsterdã pela KLM, ou até mesmo pela vizinha do Reino Unido, Londres, através da British Airways. Em relação ao visto, se você ficar menos de 6 meses, você não precisa de retirada prévia de visto. Porém, se você quiser estudar por mais 6 meses, se você quiser também trabalhar no país, você vai precisar tirar o visto. Quando eu vou falar sobre a Irlanda, eu gosto de dizer que é um país muito cativante. Ela consegue unir bem esse negócio histórico, né, que toda a Europa tem, porém com um toque de modernidade e no meio de um cenário verde com castelos e praias absurdamente lindas. E junto com isso tem um povo muito festeiro, animado, amigável. Real, Dublin, capital do país, já foi considerada várias vezes a cidade mais amigável da Europa. E além de tudo, o país tem uma via artística muito aflorada. Você respira muito arte lá, não só pinturas, essas coisas mais clássicas, como também a produção de filmes lá é muito bacana. E vários artistas tiveram a Irlanda como berço, como o escritor Oscar Wilde, o ator Colin Farrell, o pintor Francis Bacon e o, claro, que todo mundo sabe, o Bono do U2. Um cara que eu sempre achei que era irlandês, tem mó carinha de irlandês, é o Ed Sheeran. Eu tinha certeza mais que absoluta que ele era irlandês, eu já debati isso com luba. Imagina a minha decepção quando eu soube que ele é britânico. O clima da Irlanda costuma ser úmido e ameno, você não pega muito frio lá, nem calor. A média lá é de cerca de 4 graus durante o inverno e 16 no verão. Pra mim é frio sempre, né? Eu que sou carioca. Em relação ao custo de vida, eu já disse que lá o custo de vida não é muito caro. Pra vocês terem uma ideia, o que acontece? Se você trabalhar cerca de 20 horas semanais, que é o meio período que a galera que vai fazer o programa de estudo e trabalho vai ter durante a maior parte do intercâmbio, você consegue ganhar um salário de 700 euros por mês. Esse valor, cara, é o básico. Você consegue sobreviver lá, mas sem nada demais. Se você quiser se bancar e ter uma qualidade de vida mais ok, 800, 900 euros por mês, que seria mais bacaninha. As cidades mais conhecidas de lá são Dublin, Cork, que já é uma cidade bem pequenininha, mas é a segunda maior cidade do país, e Galway. Gente, Ed Sheeran é irlandês e só não sabe, tá ligado? Agora vamos lá pra Malta. Em relação à língua, essa lista tá bombando de países com mais de uma língua. Em Malta, você tem como línguas oficiais o inglês e o maltês. E eu não vou mentir, a galera realmente fala bastante maltês lá, mas no geral a galera fala bastante inglês, todo mundo consegue se comunicar em inglês de boa. Moeda, eu já disse, assim como a Irlanda, ela faz parte da zona do euro, então somos o euro. A capital de lá é Valletta e também não existe voo direto para Malta. Porém, o país está conectado com os principais centros da Europa e a maioria dos países oferecem voos para lá, com voos de Madrid, que a gente consegue através da Ibéria. E a mais popular, que normalmente a galera vai, é passando por Roma com a Itália. Em relação ao visto, se você estudar até 90 dias, no caso 3 meses, você não precisa de retirada prévia de visto. Porém, se você quiser ficar mais de 3 meses ou se você quiser trabalhar, você vai precisar da entrada do seu visto. Em relação ao país, eu já falei bastante dele aqui no canal, que eu já me sinto até íntima de Malta. Pega as casinhas brancas da Grécia, coloquem elas de marrom, porém continuando lindas e pronto, você conseguiu Malta. E o que é bacana é que tudo quanto é povo já passou por lá. Os árabes, os romanos, os britânicos. Então Malta tinha de tudo para ser uma ilha, um país mega sem personalidade, mas no way. Tem bastante personalidade aquele lugar. Muita beleza, muita vida própria. A história de lá é riquíssima, eles conseguem preservar isso muito bem. Eles têm mais de 300 monumentos, é considerado um patrimônio mundial da Unesco. E isso tudo com paisagens paradisíacas, literalmente. Não é à toa que já foi cenário, ainda é cenário de várias séries e filmes, como Game of Thrones, como eu já falei aqui no canal, eu vou deixar o card passando. As praias com águas cristalinas, que são a definição de azul cor do mar, que você consegue aproveitar caminhando na areia ou fazendo mergulho. Nossa, Malta é sensacional. Ouso dizer que mais que eu de calcinha. A temperatura do país está em torno de 18 graus, sendo mais ou menos 12 graus durante o inverno, e o verão lá é quente. Beira lá nos 30, tipo Brasil. E a notícia boa é que não chove muito, então você, enquanto estiver lá, provavelmente vai conseguir aproveitar os passeios e apreciar a beleza natural. Em relação ao custo de vida, a gente teve sorte aqui nessa lista, porque Malta foi
foi considerado um dos países com menor custo de vida. E assim como a Irlanda, eu recomendaria cerca de 800 euros, 900 euros por mês. Sendo que a gente tem que lembrar que, cara, o verão lá, julho e agosto, é altíssima temporada. Fica lotado e tudo aumenta consideravelmente o preço. Então, se você quer economizar, cara, foge do verão. As cidades mais conhecidas de lá são a capital, Valletta, a sua vizinha San Julius, que é super agitada e badalada, e Gozo, que é um lugar mais calmo, assim, mas é onde tem a maior concentração de belezas naturais. Meu irmão, foram só 3 países, mas deu o que falar. Eu nem imaginava que eu ia falar tanto e olha que eu enxuguei. Quando a gente começou com essa brincadeira séria, né, lá no Instagram, eu nunca imaginei que a gente ia chegar em 3 países tão diferentes e ao mesmo tempo tão legais e tão maravilhosos, sabe? E eu vou falar que, graças a Deus, eu não tive que escolher entre eles. Quem escolheu foi vocês, porque principalmente depois de montar esse roteiro e passar pra vocês, eu não saberia qual escolher. Você, me diz, qual você escolheria? África do Sul, Irlanda ou Malta? E por quê? Poderia ser por conta das belezas naturais? Você gosta mais de praia? Você gosta mais de castelo? Você gosta mais de safari? Em relação ao custo de vida? Me fala qual desses 3 e por que você escolheria esse país. E se que hoje, cara, hoje, enquanto você tá assistindo, eu já tô embarcando, com certeza. Vai lá no meu Instagram e acompanha, porque... Meu irmão, a Marcela que ainda não caiu a ficha que ela tá indo viajar pro lugar que vocês escolheram, que ela teve uma semana pra planejar tudo. Tá sendo muito legal porque pela primeira vez eu tô conseguindo compartilhar todo o processo da viagem com vocês. E desde a escolha da viagem, mas todos os pontos de preparativos, eu vou cobrir tudo e mostrar bastante coisa pra vocês. Então eu tô muito animada e eu acho que não teria como fazer uma viagem mais nossa. Tô muito feliz mesmo. Siga nas redes sociais que vai ter coisa pra caramba e muita coisa bacana. Não deixe de dar aquele like maroto que ajuda muito a distribuir o vídeo. Compartilhe esse vídeo, compartilhe a surpresa que tá sendo eu viajar com vocês. E vejo vocês no meu destino surpresa. Bye!